Como é que um país se consegue reinventar por completo em apenas um quarto de século? É fascinante. Hoje vamos mergulhar na incrível metamorfose de Portugal, de uma ditadura fechada sobre si mesma a um membro fundador do euro. Ok, vamos lá ver isto. O que temos aqui é, sem exagero, uma das transformações nacionais mais radicais do século XX. Pensemos bem. Em 1974, temos um Portugal que é uma ditadura, um país isolado, agarrado a um império colonial. E, de repente, passados apenas 25 anos, em 1999, o cenário é completamente diferente. Já é uma democracia consolidada, um membro de pleno direito da União Europeia e um dos países que ajudou a fundar o euro. A mudança é abismal. Para perceber esta viagem, temos de recuar e ver o ponto de partida. Um país numa encruzilhada, a ter de escolher entre um passado colonial e um futuro europeu. Pois, durante quase meio século, Portugal viveu à margem. Foi um Estado autoritário, completamente isolado das grandes correntes democráticas que varriam a Europa Ocidental. E era precisamente este edifício, este regime, que estava prestes a ruir. E a ruptura, essa acontece num momento muito concreto. A 25 de abril de 1974, uma revolução militar deitou tudo abaixo e deu início a uma reação em cadeia. Foi o fim de uma era e o início de um período muito, muito turbulento. E que período! Estes 2 anos foram de uma agitação incrível. A 25 de abril, claro, a Revolução dos Cravos derruba o regime. Logo em maio, forma-se o primeiro governo provisório, as liberdades políticas são repostas. Depois, entre 74 e 75, uma descolonização rapidíssima. Guiné-Bissau, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola, todos independentes. E o culminar deste processo, em abril de 76, é a aprovação de uma nova Constituição Democrática. Basicamente, estava a nascer um novo país, das cinzas do antigo. E com a liberdade, claro, vem a política. Depois de décadas de silêncio, deu-se uma autêntica explosão de atividade partidária. Rapidamente emergiram 4 grandes forças que dominariam o cenário, desde o Partido Comunista, à esquerda, até ao CDS, mais à direita democrata cristã. Eram eles os novos protagonistas. Mas, ao mesmo tempo que isto tudo acontecia, o fim do Império provocou um verdadeiro tsunami humano. Perto de 500.000 de pessoas, os chamados retornados, deixaram as antigas colónias e vieram para um Portugal que, para muitos, era um país quase desconhecido. E este número não era pequeno. Este fluxo representava, imagine-se, mais de 5% da população da altura. As palavras usadas na época descrevem o risco de uma situação social explosiva. Foi um choque social e económico brutal para uma democracia que ainda estava a dar os primeiros passos. E a revolução não se ficou pela política. Foi também uma reviravolta económica, radical e muitas vezes caótica. Setores-chave como a banca, os seguros, os transportes, tudo nacionalizado. No Sul, as grandes propriedades agrícolas, os latifúndios, foram expropriadas. O Estado interveio em quase tudo. Portanto, o cenário era este. O Império tinha acabado, o país estava numa crise profunda, era preciso, desesperadamente, um novo rumo, uma nova identidade. E esse rumo foi encontrado em 1977, quando Portugal fez o pedido formal de adesão às comunidades europeias. A Europa era vista como uma grande âncora, a chave para a estabilidade e a prosperidade. E esta decisão, claro, vai definir toda a década seguinte. Mas o caminho não foi nada fácil, foi aliás duríssimo. Os primeiros anos da década de 80 foram marcados por recessões graves, uma inflação galopante e por 2 vezes o país teve de pedir ajuda financeira ao FMI, com os consequentes programas de austeridade. Do lado político, deu-se um passo fundamental para a normalização. A revisão da Constituição em 1982 acabou com o chamado Conselho da Revolução, um órgão de poder militar. No seu lugar surgiu um Tribunal Constitucional, como em qualquer outra democracia ocidental. Era o sinal de que os militares estavam, finalmente, a regressar aos quartéis. Depois de anos de negociações complicadas e de apertar o cinto, a tal âncora europeia foi finalmente alcançada. E o momento decisivo é este. 1986. Portugal torna-se oficialmente membro da Comunidade Económica Europeia. É a partir daqui que começa uma nova era de investimento, de crescimento e de uma transformação acelerada. A recompensa foi quase imediata. A entrada na CE, aliada a uma maior estabilidade política interna, serviu de combustível para um período de grande crescimento económico no final dos anos 80. O contraste com o início da década era impressionante. E é importante perceber que a adesão à Europa foi muito mais do que apenas receber fundos. Foi um motor para reformas estruturais profundíssimas.
Em 89, uma nova revisão constitucional removeu os últimos travões socialistas da economia. Lançou-se um vasto programa de privatizações para vender as empresas que tinham sido nacionalizadas e fez-se uma grande reforma fiscal, que modernizou todo o sistema de impostos, com a introdução do IVA, por exemplo. Ora, todas estas mudanças prepararam o palco para o ato final, o culminar de uma jornada de 25 anos em que uma nação se reinventou por completo. Chegamos ao final dos anos 90 e, contra muitas expectativas, Portugal consegue cumprir os critérios económicos super rigorosos para fazer parte do grupo de fundadores da moeda única. O objetivo estava cumprido. Portugal estava, finalmente, no centro do projeto europeu. E a data que sela tudo isto é 1 de janeiro de 1999. Portugal adota o euro. Pensemos nisto. Em apenas 25 anos, o país foi de uma ditadura isolada, com uma moeda colonial, para uma democracia moderna a usar uma das moedas mais fortes do mundo. Esta transformação, feita a um ritmo alucinante, de um mundo para o outro, deixou claro um legado profundo e complexo. E a questão que fica e que continua a ecoar hoje é esta: como é que um sprint de 25 anos para a modernidade molda, afinal, a identidade de uma nação?